Bom, então agora nós vamos aprender a formar o pretérito imperfeito do indicativo ativo, que é aquele verbo que a gente conjuga, né? Cantava, destruía, comia, bebia, pretérito imperfeito, tá bom? Então, como é que nós vamos formar o pretérito imperfeito? Ora, é a coisa mais fácil desse mundo. Nós vamos usar a nossa base. Vocês lembram daquela base que eu dei para vocês usarem para conjugar o pretérito, o presente do indicativo? Pronto. Nós vamos usar a mesma base, certo? Que nós usávamos no presente do indicativo ativo. Depois da base, a gente acrescenta a desinência modo temporal de pretérito imperfeito, certo? Essa desinência que vai indicar que o verbo está no pretérito imperfeito quando nós a virmos nos exercícios do vocabulário, nas frases que nós temos que traduzir. Se tiver essa desinência, a gente já sabe que o verbo está no pretérito imperfeito. Por fim, a gente apenas acrescenta aquela desinência número pessoal, né? Aquelas que eu mostrei para vocês, que é O ou M para a primeira pessoa, S, T, mus, tis, NT. E pronto. Então, qual é essa desinência modo temporal que indica que um verbo está no pretérito imperfeito? Ó, para a primeira e segunda conjugações, certo? Para esses verbos, que são os terminados em are e os que terminam em ere, com o macron, a desinência modo temporal que a gente vai acrescentar logo depois da base é o ba, certo? Para a terceira e para a quarta conjugação, né, ó, ere, certo? Terceira conjugação e ire. A desinência modo temporal que nós vamos acrescentar depois da base é o eba. Então, para a primeira e segunda conjugações, ba, terceira e quarta, eba. Então, ó, laudo, laudas, laudare. Como é que eu encontro a minha base? Baixa, aqui é a primeira conjugação, ó. Como é que eu tiro minha base? Basta botar o verbo no infinitivo, tirar o RE, tá aqui minha base, lauda, que vocês vão ver, ó, é a mesma lá do presente, a mesma base. Então, eu tenho minha base, vou acrescentar o quê? A desinência modo temporal. Ele é um verbo que de primeira conjugação. Qual é a desinência modo temporal? Ba. Então, eu acrescento ba em todas as pessoas. Pronto. Acrescentei o ba em todas as pessoas. Por fim, eu acrescento que é a desinência número pessoal. Primeira pessoa do singular, qual é a desinência? O ou M. Bom, como aqui já tem uma vogal, então, no pretérito imperfeito, a desinência número pessoal é M. Aí, ST, mus, tis, NT. MST, mus, tis, NT. Então, tá aí o verbo da primeira conjugação todo feito. Segunda conjugação, deleo, es, ere. É segunda por quê? Porque aqui o infinitivo tem um macron, tem um E longo aqui, ó. Tem um macron. Então, ó, como é que eu formo minha base? Primeira e segunda conjugações, como é que eu faço? Boto o verbo no infinitivo, tiro o RE, tá aqui minha base, dele. Então, tá aqui, ó, dele. O que eu faço agora? Primeira e segunda conjugações, qual é a desinência modo temporal? Ba. Então, eu vou lá, acrescento ba em todas as pessoas. Olha como é simples, em todas as pessoas. Ba. Finaliza o quê? Com as desinências número pessoais. MST, mus, tis, NT, tá certo? Então, base, desinência modo temporal, é essa desinência aqui, ó, que vai indicar que o verbo está no pretérito imperfeito. E finalizo com a desinência número pessoal, que são aquelas que eu mostrei na webconferência e nos outros vídeos, certo? Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Nós temos agora aqui, ó, lego, tracinho is, tracinho ere. Ere com a bra, que é o quê? Terceira conjugação.
Verbos de terceira conjugação, como é que eu tiro a minha base? Boto o verbo aqui, ó, na primeira pessoa do presente do indicativo ativo, tá aqui, Lego. Tiro o O. Só isso. Primeira, segunda e quarta conjugações, a base vem do infinitivo. Na terceira conjugação, eu tiro o O da primeira pessoa. O que resta é a minha base, tá aqui, leg. Fiz aqui, ó, minha base. Terceira e quarta conjugações, qual é a desinência modo temporal de pretérito imperfeito? Eba. 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 E eba. Pronto. Para finalizar, o que eu acrescento? Desinência, número pessoal. MST, MUSTIS, NT. Tá aí o verbo conjugado. Quarta conjugação. Eu tenho áudio, audis, audire. Quarta conjugação, terminação definitiva em ire. Se é quarta conjugação, como é que eu vou tirar minha base? Também do infinitivo, assim como primeira e segunda conjugação. Então, tá aqui audire, tirei o RE, tá aqui minha base, audi. Coloquei aqui audi em todas, né, ó, audi. Qual é a desinência modo temporal de pretérito imperfeito? Da terceira e da quarta. Eba. 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 Finalizo com o quê? MST, MUS, DIS, NT. Tá aí meu verbo conjugado. O verbo sum exerce, como eu disse, ele é um verbo irregular, certo? Ele é um verbo irregular. Então, o radical dele vai se modificar. Então, aqui é só mesmo decorando o verbo ser, estar, haver, existir. Então, vamos lá. Eram, eras, erat. Éramos, erates, erant. Então, tá aí o verbo conjugado, certo? O verbo sum exerce. Então, esse aí é o pretérito imperfeito. Como vocês puderam ver, bem simples. Base, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Pronto. No caso do verbo ser, estar, existir, ele tem radical próprio, então só memorizando mesmo. Era isso.